Olá, turma! Nossa aula de arte, hoje, dia 8/9, o livro do terceiro bimestre, páginas 447 a 453. Vamos falar de intervenção. A aula passada falamos de instalação. Intervenção é o termo utilizado para designar os movimentos artísticos relacionados às modificações realizadas em espaços públicos ou objetos que já existam. Nas grandes cidades, a intervenção ela também pode ser considerada um movimento underground, que foi ganhando espaço com o decorrer dos tempos e se estruturando, como é o caso do grafite nos muros e pontes, por exemplo. Mais do que marcos espaciais, a intervenção urbana ela é uma ação direta do artista sobre objetos e lugares, que pode estabelecer marcas de corte, desenho, pintura. É interessante porque é uma forma de dar um novo significado para um lugar, para uma arquitetura, a partir de uma intervenção. É interessante observarmos como as intervenções urbanas elas atuam de modo a provocar e causar reflexão em que as vê. No slide passado a gente estava falando do grafite, aqui no livro de vocês tem inclusive uma imagem dos grafiteiros pintando o muro da cidade. O grafite ele faz parte das artes plásticas e também é uma intervenção, né? Porque ele muda a aparência de algo já existente. Quase sempre é feito em muros, em paredes de edifícios, então acaba se criando uma nova atmosfera, acaba se criando um novo contexto ali naquele espaço. Então a gente diz que o grafite também é uma intervenção. Por estar inseridas na rua e não em instituições de arte, algumas intervenções não contam com uma equipe de conservação e restauro, como acontece com as artes plásticas, com as artes tradicionais, desculpa, com as artes tradicionais. Possuem, assim, um caráter efêmero, quer dizer que a obra ela pode ser modificada e destruída com a ação do tempo, da natureza. Efêmero é que é passageiro. Então, os artistas que trabalham na rua, como os grafiteiros, têm consciência disto. Da mesma forma, artistas que resolvem sair dos museus e galerias para expor seus trabalhos nas ruas, os fazem buscando aproximar mais a arte do espectador, deixando que ela haja sobre ela e se tornando coautor das obras ao modificá-las. Outro exemplo de artistas que atuam com a intervenção é o casal Crystal e Jane Cloud. Em seus trabalhos, eles se utilizam de tecidos e cordas para embrulhar grandes estruturas, como casas, pontes, prédios, e a gente chama isso aqui de intervenção, né? Porque modificou um espaço já existente. Seus trabalhos, realizados há mais de 20 anos, buscam explorar a relação que travamos ou deixamos de travar com o espaço e a natureza, além de contestar a visão capitalista que vê os objetos, obras de arte e lugares como possíveis mercadorias que podem ser embaladas e vistas como um conteúdo a ser adquirido. O caráter de seus trabalhos também é efêmero, quer dizer que é passageiro, que não vai ficar para sempre. Na medida em que as ilhas ou pontes e os prédios eles não podem se manter embrulhados, óbvio, né? Eles sofrem a ação do tempo, do vento, da chuva, do sol, e por isso muitos trabalhos de intervenção mantêm-se eternos quando registrados em fotografias e vídeo, por exemplo. O conceito de intervenção surge com pequenas mudanças feitas próximas de obras em museus ou ao seu redor. Significa, portanto, agir em obras, objetos ou espaços prontos. Por vezes, as intervenções também são instalações e vice-versa. Existem intervenções de vários tipos, indo desde pequenas inserções, através de desvios e cartazes de lambe-lambe nas cidades, até grandes manipulações artísticas realizadas diretamente no meio ambiente ou em espaços afastados. Aí a gente entra agora com Além de Arte, que também é uma corrente artística dentro da arte contemporânea. Lembrando que a arte contemporânea não há limites em questões de materiais a serem usados, a serem utilizados. Tudo no nosso tempo contemporâneo pode vir a ser arte. E uma das correntes dentro da arte contemporânea é Além de Arte, que é uma intervenção feita
afastadas da cidade, geralmente em lugares remotos, diferente da arte do grafite, né, que tem seu significado e simbolismo próprio, enquanto as ações dos meios urbanos. Já além de arte, ela é uma prática da arte contemporânea que ela trabalha dando destaque a materiais naturais que elas já existem no local onde a obra é feita. Então, muitas vezes chegam até o público por meio de fotografia, vídeos, por serem feitas em lugares muito distantes, muito remotos, lugares que às vezes ninguém acessa, só foi aquela equipe, fez o trabalho e foi embora. Então, essas obras elas só chegam até nós a partir de registros fotográficos ou de vídeos. Aí, seja por conta da distância, né, pois as obras podem ser realizadas em lugares distantes, ou em outros estados e até países, seja pela sua efemeridade, dado que a natureza age sobre as obras como o vento, que pode mudar o desenho da areia, a água, que pode cobrir as pedras, ou a grama, que pode crescer e fazer sumir um desenho feito no solo. Seu caráter efêmero e a distância em que se encontra tanto do público, faz com que as obras se percam com o tempo. Também é abordada a importância da preservação e a valorização da natureza. Lembrando que a land art ela é uma corrente nova, não só por ser contemporâneo, mas pelas questões ambientais. Hoje a gente fala muito das nossas ações, hoje a gente vê um monte de novos hábitos sendo colocados em prática, a gente já não vê mais os canudos de plástico sendo comercializados, as sacolas, a gente vê menos sacolas em circulação. Hoje, se a gente quiser uma sacola, na maioria dos estabelecimentos a gente precisa comprar, né, nos mercados. A ideia é você usar a sacola reutilizável. São hábitos novos porque a gente tem falado muito, tem conscientizado sobre as questões ambientais. Então, a arte, como ela é a expressão humana, né? Ela acompanha as mudanças da sociedade. Hoje, o nosso contexto é falar muito de meio ambiente. Então, é muito óbvio que alguma corrente dentro desse movimento de meio ambiente fosse surgir. Então, nós temos a Land Art, que é uma corrente que une a arte e o meio ambiente e não causa nenhum dano ao meio ambiente, porque os elementos encontrados, eles só são reorganizados a fim de criar uma forma, registrado, e o artista vai embora, a equipe vai embora. A gente fica com a fotografia, a gente fica com o registro. E aquela obra, por ser efêmera, ela vai ficar ali, como é o caso desse espiral aqui, que ela é a maior obra, além de arte, já feita. Ela é uma obra colossal, com mais de 400 metros, construído com terra e pedra por cima da água, destruída pela mesma água em que estava sobreposta. Então, olha, essa daqui não é uma obra que dá para você sobrevoar, não dá para comprar o ingresso e sobrevoar essa obra. É uma coisa que a gente só pode apreciar a partir de vídeos e fotografias, né? Até porque essa obra ela já não existe mais porque ela não tem manutenção, ela é uma obra efêmera. Olha aqui um outro exemplo de land art. Algumas são feitas por pessoas, pelo próprio artista e sua equipe manualmente, outras são feitas a partir de maquinários mais pesados. A questão da efemeridade é isso, elas foram feitas e essa obra ela não vai durar muito tempo. Sem contar que são obras que não agridem o meio ambiente. E aqui a gente tem até um exemplo da land art de uma forma gigantesca, mas a gente também tem a land art de uma forma que está um pouco mais próximo, que a gente consegue fazer em qualquer lugar. Essa corrente a gente já chama de art in nature, mas também faz parte da land art. São pequenos elementos organizados, folhas secas, galhos, e a gente consegue uma composição. Então, a land art ela refere-se a criações artísticas que têm como suporte tema e expressão do espaço exterior, mais precisamente a natureza. Surgiu no final da década de 60, embora nunca fosse muito reconhecido nem mesmo na atualidade. É um movimento marcado pela procura e pelo regresso à natureza. Esta foi igualmente a época em que as preocupações ecológicas e ambientais começaram a surgir. A natureza ela não promove a obra de arte. No caso da land art, a natureza ela é ou faz parte da obra de arte. Não há essa separação. Aqui, pessoal,
foi esculpido, mas essa árvore ela não foi derrubada para essa escultura ser realizada. São troncos secos, alguns até troncos de queimadas. Então, dá até para ver que as raízes mortas aqui atrás, olha. Porque além de arte, a arte ambiental ela respeita muito o meio ambiente, até porque senão perde o sentido da arte. É, portanto, uma arte efêmera, rápida e facilmente destruída com o tempo e agentes temporais. As obras elas são feitas apenas com elementos presentes na natureza. Nada é inserido, tudo é encontrado lá. Atualmente existe uma maior tendência para misturar materiais da natureza e outros produzidos pelo homem, só que aí a gente tem uma outra corrente dentro da arte. Além de arte em si, ela é feita apenas com os elementos da própria natureza. Então, vamos às nossas questões para fechar essa unidade que estamos falando de arte contemporânea. Número 1, Richard Serra é um escultor que trabalha com site specific, lembra daquele local específico que uma obra é realizada para ela poder fazer sentido. Número 2, qual a manifestação artística se observa no cenário urbano como uma intervenção nos muros da cidade, letra E, é o grafite. 3 é uma pesquisa que vocês podem fazer no caderno. 4, ou na parte de trás do livro de vocês. 4. Quais são as características de uma obra de site specific? As obras elas são projetadas e pensadas para um determinado local, perdendo o seu sentido se forem retiradas do mesmo. Aquilo que eu falei. Por exemplo, se tem uma obra que ela precisa de pessoas que estão em num ambiente de lazer, num ambiente de praia, por exemplo. Essa instalação ela precisa estar perto da orla ou perto de um clube, né, de piscina e tal. Se essa obra ela for retirada dali e colocada num grande centro comercial, ela perde o seu sentido, porque essa obra ela é para ser experimentada por pessoas que estão em área de lazer, com roupas de banho, um exemplo. A 5. O texto acima se refere, letra B, estamos falando de land art. Aqui a gente fala de obras feitas que não podem ser expostas em museus e galerias, que só podem ser fotografadas e filmadas. Então, letra B, além de arte. Número 6. Letra A, além de arte também. Deixa eu só confirmar aqui. Isso, letra B, número 5. Número 6, ainda falando de land art, é a letra A. Número 7, a instalação é uma modalidade da arte contemporânea constituída pela combinação de diversos elementos organizados em uma estrutura complexa. Entre suas características, podemos identificar, letra C, a interação com o espaço e com os observadores da obra. C. 8. O fazer artístico, criado por Marcel Duchamp no século XX, que posteriormente vem influenciar a arte contemporânea, recebe o nome de ready-made. Letra D. 9. No que se refere ao estilo land art, assinale a alternativa correta. Letra E. Trata-se de arte em que o terreno natural, em vez de prover um ambiente para uma obra de arte, é a própria obra de arte. 10. Letra E. Instalação, performance e videoarte. 11, letra B, instalação. 12, explique com suas palavras sua percepção sobre manifestações artísticas apresentadas na aula. 13, com base na definição anexa, imagem 1, imagem 2, imagem 3, assinale a opção que indica corretamente as que corresponde à intervenção. Letra C, a imagem 3. 14. Só um comentário aqui da questão 13, para vocês analisarem essas 3 obras. A primeira é uma fonte projetada para aquele espaço. Então, não teve intervenção aqui, porque essa obra, esse espaço, ele já foi projetado com essa fonte aqui no meio. Essa segunda
não utilizou elementos externos ao espaço para se manifestar. Apenas a terceira, que novos elementos foram inseridos no espaço, tá? Então, é apenas a 3. A 14 é a letra B. E a 15, letra A. Ao criar uma linha no solo e uma linha feita pela caminhada, calcada por seu próprio caminhar, Richard, integrante da Lei de Arte, transforma as relações entre arte e natureza, alargando os sentidos, né, do papel da arte e do artista frente ao meio ambiente. Então, é a letra A, número 15, e fechamos a nossa unidade de arte contemporânea. Bons estudos, até a próxima aula.